Boa noite a todos. Aqui, Dr. Leonardo Severino. Obrigado pela participação, pelo interesse dos que estão entrando na sala. É uma honra para mim e gostaria de fazer desses momentos juntos aqui um momento de discussão bem dinâmica. Eu estou disponível para responder às perguntas que forem surgindo, a gente vai trocando ideias, a gente vai trocando experiências, por que não? E tenho certeza que vai ser muito produtivo para todos, tá? Conforme forem entrando, acho que seria interessante que fossem se apresentando, dizendo de onde são, para a gente começar uma interação. Vou aguardar uns minutinhos a mais para poder começar de fato, até que todo mundo possa entrar nessa sala. Vou me apresentando, para quem não me conhece, eu sou cardiologista, eu sou formado pela Universidade Federal de Uberlândia, estou em Uberlândia exercendo minha atividade profissional depois de encerrada a minha residência já há mais de 16 anos. Minha atividade profissional é centrada em atendimento, em cardiologia clínica e também sou médico ecocardiografista. Meus locais de atuação são consultório, a clínica, hospitais, tanto o MC como Santa Genoveva. Faço exames cardiológicos na minha clínica, chamada Clínica Pulso, que fica nas dependências do Hospital UMC. Sou médico também do IPAC Sabin, na parte da cardiologia, próprio Hospital Santa Genoveva. E, enfim, a gente já tem uma estradinha aí, né? Gostaria de reforçar que o interesse principal é divulgar informações. É claro que há coisas que possivelmente não sei, é óbvio que sim, né? Mas vou, dentro das minhas condições, procurar informar e responder a todos dentro da necessidade. Numa conversa inicial, há cerca de um mês aqui, através desse mesmo instrumento, a gente falou sobre infarto e prevenção de infarto. A repercussão foi muito positiva. Espero que a mesma coisa aconteça agora. Eu pretendo dar uma visão bem prática, bem fácil de entender, bem simples sobre o tema colesterol e triglicérides. Pessoal, vai entrando, temos alguns participantes já, vou esperar mais 1 ou 2 minutinhos para começar de fato, né? Eu queria dizer para vocês que o assunto colesterol e triglicérides é o assunto dos mais prevalentes no consultório, né, em todos os lugares, na consulta com o cardiologista. Ainda é motivo de muita dúvida, de muita interrogação, de muita controvérsia, né? Então, é um assunto que sempre dá pano para manga. E é uma oportunidade boa, então, tem muito mito, né, sobre esse tema. Muitas pessoas ainda desconhecem a importância disso dentro do contexto do coração, né? E também há, como em vários outros assuntos, médicos ou não, né, uma sorte enorme de notícias falsas, informações falsas rodando aí pela internet, né, muita gente divulgando dados supostamente científicos sobre esse assunto e que, no entanto, não correspondem à verdade. Então, é minha tarefa também tentar desfazer algum desses mitos, procurar colocar a ciência em primeiro plano, porque hoje a gente tem um material muito amplo, muito vasto, científico, né, que dá base para toda atuação médica. Então, essa é uma questão super importante. Eu inclusive, tenho comentado sobre isso em outros meios, sobre a grande fonte de informação científica que existe hoje, dando origem
as chamadas diretrizes. Mais para frente eu devo voltar nesse assunto. O que eu quero dizer é que hoje a gente fala as coisas e orienta determinados tratamentos e faz determinados diagnósticos, não com base no que eu acho ou no que eu imagino ser correto. Né? Eu sou, teoricamente, obrigado a dizer o que é de fato, baseado não na minha ótica ou na minha visão mais estreita de um determinado caso, de uma determinada situação. Eu dou pareceres baseado em o que a ciência diz, ou seja, a gente deve procurar isso, é a chamada medicina baseada em evidências. Já começando agora a falar um pouco mais diretamente sobre o nosso tema, eu queria dizer a vocês que em cardiologia, então, há uma profusão de diretrizes. E uma delas é justamente sobre isso, colesterol, triglicéridos, aterosclerose. O que é essa diretriz? É um livro, né, em que há recomendações várias sobre tratamento, diagnóstico, conduta, etc., etc., baseado em estudos feitos no mundo inteiro, abordando aí dezenas, centenas de milhares de pacientes. Sobre o assunto colesterol, por exemplo, por que a gente fala sobre colesterol? A maioria das pessoas, lógico, entende perfeitamente que é por conta da importância enorme do colesterol, dos triglicéridos e das gorduras sanguíneas na origem de doenças cardíacas, né? Quando eu falo sobre doenças cardíacas ligadas ao colesterol e aos triglicéridos, eu estou me referindo, sobretudo, às doenças ligadas à aterosclerose. Esse termo, aterosclerose, é super prevalente nas nossas conversas, né? O que é aterosclerose? É aquela obstrução, aquele entupimento que vai acontecendo dentro das artérias do corpo, seja no coração, no cérebro, em qualquer órgão, que vai, então, dificultando a passagem do sangue dentro da artéria. Uma coisa muito importante sobre a aterosclerose, eu queria também informá-los disso, é que a aterosclerose não é um mero entupimento dentro da artéria. A aterosclerose também é um meio provocador de inflamação. Essa gordura, essa placa que vai se formando dentro da artéria vai, vamos dizer assim, machucando a parede dessa artéria, a parte interna dela, machucando mesmo, machucando. E provocando ali, então, dentro daquele vaso, daquela artéria, uma inflamação. Ou seja, junto com o entupimento, a inflamação ali dentro. Isso vai gerando uma situação muito propícia para o aparecimento de complicações. E uma das principais complicações, quando o assunto é aterosclerose, eu já falei sobre isso também em conversas anteriores, é a formação do coágulo, né? É o que acontece, por exemplo, quando se dá um infarto agudo. Aquela placa de gordura dentro da artéria vai se desenvolvendo e, num determinado momento, de maneira súbita, por cima da placa, forma-se um coágulo. E esse coágulo é o que obstrui a artéria de uma hora para outra, é súbito isso, e dá-se um infarto agudo, por exemplo, ou um acidente vascular cerebral, que é o derrame, e assim por diante. Em resumo, a aterosclerose é a palavra-chave, né? E o que faz a gente ter aterosclerose? De onde surge a aterosclerose? Pronto, o primeiro fator de risco é esse, sobre o qual estamos falando hoje. Colesterol, triglicéridos, são chamados lípides, ou gorduras sanguíneas. Agora, novamente, não sou eu que estou dizendo que colesterol e triglicéridos provocam aterosclerose, provocam infarto e acidente vascular cerebral. Voltando nas tais das evidências, foram feitos estudos com milhares e milhares de pacientes. Vou dar um exemplo. Pegue um grupo de 10 mil pessoas, sendo que 5 mil têm colesterol alto e as outras 5 mil têm colesterol normal. Não faça nada no sentido de diminuir ou de controlar o colesterol daquele grupo que tem taxas elevadas no sangue. Não faça nada, só observe.
Cruze os braços, espere 1 ano, 5 anos, 10 anos, e veja o que aconteceu. Esse grupo do colesterol e triglicéridos altos, depois de um tempo não tão longo, começa a ter muito mais infarto e muito mais derrame, e, consequentemente, a morrer muito mais do que quem não tem colesterol alto. Está aí um modo simples de explicar como é que você comprova a relação entre uma dada causa e a sua respectiva consequência. Esses estudos, com dezenas de milhares de pacientes, deixaram claro, então, que o colesterol, os triglicéridos, são, sim, uma causa super importante de aterosclerose e de doença cardíaca. Além do colesterol e triglicéridos, lembrando, pressão alta, diabetes, que é um assunto fundamental, obesidade, tabagismo, né, cigarro, sedentarismo, a genética, né, ou seja, o fato de se ter na família pessoas com doença cardiovascular aumenta muito o risco de você também ter, né, a idade, sabidamente, depois dos 50, 55, 60 anos, a incidência de aterosclerose vai aumentando muito. E o sexo, né? Uma vez que o sexo masculino tem uma predisposição maior para o desenvolvimento dessas placas, dessa aterosclerose, do que o sexo feminino. Mas, enfim, voltando, então, ao nosso tema básico, né, que é o colesterol e triglicérides. Eu queria dizer a vocês que, primeiro ponto, colesterol não é só algo ruim, nocivo. O colesterol em si é uma gordura, claro, como eu já disse, mas que tem muitas funções biológicas. O que eu quero dizer com isso? Tem funções importantes, positivas, benéficas no nosso organismo. Dentre eles, a participação na produção de vários hormônios. O colesterol tem outras funções importantes no nosso corpo, participa de uma série de reações químicas dentro do nosso organismo. Então, o colesterol tem muita coisa boa. A gente não vive sem colesterol. O colesterol é muito importante, sim. Acontece que, num dado nível, ele deixa de ser benéfico apenas e começa a provocar malefícios. Para a gente entender quais são os eventuais malefícios que o colesterol pode causar, a gente precisa, então, primeiramente, dividir. Primeiro, o que é colesterol? É tudo uma coisa só? Não. Então, já começando por aí. O colesterol tem, vamos dizer assim, de maneira bem simplificada, tem 2 tipos, né? Um deles é o colesterol bom, chamado HDL. E o outro tipo de colesterol, naturalmente, é o ruim, chamado LDL. Então, ter um colesterol HDL alto é uma vantagem. Ter um colesterol LDL alto é um problema. Daí, então, já também uma conclusão inicial muito simples. A gente, quando fala de colesterol, é complicado a gente falar de um nível específico de colesterol. Os pacientes muitas vezes comentam, doutor, meu colesterol é 200. O outro diz, o meu é 230, o meu é 150. Mas vem cá, esse é o colesterol total. Aí eu estou misturando o bom com o ruim, o HDL e o LDL. Ao avaliar a taxa de colesterol do paciente, a gente tem que saber separar. Desses 180, 200, 250, etc. Quanto é de colesterol bom? E quanto é do colesterol ruim? E o médico, ele tem que se basear muito no nível de colesterol ruim para, então, saber o que precisa ser feito, que risco que o paciente corre, etc, etc. Então, o colesterol ruim é o LDL. Se você vai no laboratório e pede para fazer uma dosagem de colesterol puro e simples e sai lá seu colesterol total tanto, isso vai ajudar muito pouco. O médico tem um interesse principal em saber quanto é o colesterol LDL, quanto é o colesterol HDL. O Walter está comentando aqui agora, viu, Walter? Já vou aproveitando e respondendo. Ele diz que é magro
e o colesterol dele é alto. Excelente comentário, Walter. Já vou te responder. Ao contrário do que muita gente pensa, o colesterol que a gente tem no sangue não é diretamente e especificamente ligado ao colesterol que a gente ingere pela alimentação. Aliás, a fonte principal do nosso colesterol sanguíneo, viu, Walter, é a produção pelo fígado. Aliás, o fígado é um órgão super importante nessa nossa conversa, uma vez que o fígado tanto produz colesterol, como metaboliza, ou seja, elimina o colesterol. Da mesma maneira que você é magro e tem colesterol alto, existem pessoas obesas que têm colesterol baixo. Isso porque é o fígado. No seu caso, o fígado está produzindo muito colesterol. E o seu colesterol sanguíneo está alto por causa dele. Ao passo que um obeso com colesterol normal tem um fígado que o ajuda, né? Tem uma genética mais favorável, o fígado vai metabolizando, vai conseguindo desfazer aquele colesterol sanguíneo. Então, o fígado é muito importante nessa história. E nessa história, então, de ser magro, de não comer gordura, ter colesterol alto, não tem, enfim, é que daí começam a surgir muitas dúvidas, né? Mas, enfim, então quer dizer que eu posso comer o que eu quiser, porque, não, obviamente, não é assim, né? O colesterol ingerido, como eu já disse, não significa que ele vá diretamente compor o colesterol no sangue. Mas, por outro lado, a gordura saturada que a gente ingere, a gordura trans que a gente ingere, ou seja, essas gorduras sabidamente maléficas presentes em vários alimentos, essa sim, penetra na nossa corrente sanguínea e faz com que o nível de colesterol no sangue aumente. Então, esse já é um ponto inicial super importante, né? O fato da gente não conseguir, e muita gente se pauta nisso para se achar à vontade para comer o que quiser, o fato da gente, então, saber que o colesterol ingerido não necessariamente vira colesterol alto no sangue, não nos dá a liberdade de sair comendo alimentos gordurosos de maneira indiscriminada. Porque a gordura saturada presente nas carnes, nos laticínios, etc., a gordura trans, essa sim a mais importante, né, presente em vários produtos industrializados, essas gorduras aumentam muito o colesterol sanguíneo. E além de aumentar o colesterol e o colesterol LDL, muitas vezes também diminuem o chamado colesterol HDL, que é o colesterol bom. O Moacir, mesma situação sua, viu, Walter? Também é magro, também tem colesterol alto e já toma remédio para controle. É isso mesmo. Provavelmente, Moacir, você e o Walter também, provavelmente, tem uma genética desfavorável. Isso costuma explicar muito esse fígado atrapalhando vocês. Quem tem um fígado muito produtor de colesterol, geralmente vem de uma família onde esse problema existe de maneira mais clara, né? Então, podem depois me responder, se vocês já tiverem essa resposta para dar, se vocês têm familiares com colesterol alto, também magros, se vocês têm infartados na família, enfim, porque essa costuma ser a regra. A Odete está perguntando se o problema de tireoide aumenta o colesterol. Exatamente, Odete. Então, primeiro, problema de tireoide aumenta o colesterol e os triglicéridos, tá? Sobretudo o hipotireoidismo, aquela situação em que a tireoide funciona pouco, quando você tem que tomar hormônio para repor. Essa situação de hipotireoidismo tem uma relação forte com alterações de colesterol e triglicéridos. Isso que você ouviu dizer, pessoal, muito importante, é o comentário do Odete, ela ouviu dizer que o colesterol é uma vítima inocente, coitado. Na verdade, é um alerta de outros problemas. Odete, isso aí é muito mais falso do que verdade, muito mais. O colesterol não é uma vítima inocente, não. O colesterol é um participante ativo, ativíssimo dos problemas. O colesterol, o LDL, está presente de maneira rica nas placas de aterosclerose. Aquela mesma placa que vai infartar, etc, etc.
E a presença do colesterol na placa é um fator fundamental para a sua instabilização. Esse é um termo que vocês não têm obrigação de entender muito bem, mas eu quero dizer com estabilização é o processo que leva à formação do coágulo. Viu, Odete? Então, se você tem colesterol LDL, veja bem, estou falando de colesterol LDL, é ruim, lembrem-se do que nós já comentamos antes. Se você tem colesterol LDL alto, ele não vai ficar observando o problema acontecer, não. Esse seu colesterol LDL alto, ele vai, sim, participar da formação das placas dentro do seu coração, do seu cérebro, da sua perna, do seu rim, do seu intestino, onde for, e vai ajudar a provocar problema, tá? Essa história de colesterol vítima inocente é um problema. Muita gente pegou essa ideia aí, não é exatamente isso. O Emília, lhe respondendo, o colesterol alto não dá sintoma, né? Na verdade, é assim, o colesterol, ele vai se acumulando dentro das artérias, no seu corpo, no seu sangue, no seu fígado, etc, etc. O seu fígado vai tentando, ao longo do tempo, o seu organismo como um todo, metabolizar esse colesterol. O excesso de colesterol vai ficando depositado dentro das suas artérias. A maioria das pessoas que tem colesterol alto, então, não sente absolutamente nada. Entretanto, quando sente uma angina, quando infarta, tem um derrame cerebral, aí, lógico, teve um sintoma que, queira ou não, é decorrente do colesterol. Mas o colesterol em si não dá nenhum sintoma. Não espere nenhum sintoma. Assim como no caso da pressão alta, né? As pessoas perguntam, sintoma de pressão alta? Não tem. Na maioria das vezes não tem. O que dá sintoma é a complicação e não o colesterol alto em si. O Marco está comentando que infartou 2 meses atrás dentro de uma sala de aula. Marco, hein? Ele está tomando simvastatina para baixar o colesterol. Ó, já é o terceiro membro aí do nosso bate-papo que comenta sobre remédio para colesterol. É interessante isso, né? 2 deles tomando simvastatina e um tomando rosuvastatina. Essas estatinas são os remédios mais eficientes, mais estudados e mais comprovadamente benéficos para controle das taxas de colesterol no sangue. As estatinas estão no mercado há décadas. E assim como os estudos científicos, como eu mencionei no início, comprovaram de maneira cabal provoca infarto e derrame, vários outros também comprovaram que, em se tendo colesterol alto, tomar esses remédios, as chamadas estatinas, diminui e muito a chance de você ter aquelas complicações, ou seja, sofrer um infarto, um derrame ou morrer. É por isso que as estatinas são tão importantes. Agora, todo mundo sabe, vocês que tomam remédio sabem, não existe remédio perfeito, e as estatinas são um exemplo. Estatina pode dar muito efeito colateral, estatina pode dar, inclusive, complicações graves para o fígado, para a musculatura, estatina pode dar diarreia, dor de cabeça, tontura, tudo isso são efeitos colaterais importantes. O médico, na hora de prescrever, como prescreveu para vocês, ele tem que estar ciente de que o remédio tem mais chance de ajudar do que de atrapalhar, assim como a gente faz com qualquer outra medicação, né? Então, as estatinas, se forem prescritas da maneira correta para o paciente que realmente precisa, elas são muito úteis. E você, Marco, como disse que já infartou, talvez possa surgir a opinião de que já infartou, então agora não adianta mais. Nada disso. Você infartou, mas você continua, e agora mais do que nunca, continua sendo um indivíduo que precisa do cuidado mais intensivo possível. Agora, principalmente infartado, é que você tem que abaixar seu colesterol mesmo, com remédio. O seu colesterol, Marco, o ideal, o LDL, falando de colesterol LDL, é abaixo de 50. Essa é a regra geral. Pessoas já infartadas ou com doença grave por aterosclerose têm que procurar manter o colesterol LDL abaixo de 50. Agora eu pergunto para vocês, já entrando até aqui na pergunta da Emília, vocês acham que dá para
trazer um colesterol LDL para um nível tão baixo assim, só com uma dietinha, algum exercício ou com algum remédio natural? É muito difícil, é quase impossível. Entra aí, então, a necessidade das medicações. Então, o remédio para colesterol deve ser prescrito, deve ser utilizado pelos pacientes que têm risco mais alto ou de sofrer um infarto ou já são infartados. E como é que a gente mede isso? Como é que a dona Maria vai no meu consultório com colesterol alto e eu digo que ela precisa de um remédio? A dona Sebastiana vai no meu consultório e para ela eu digo que não precisa de remédio. Essa é uma dúvida comum também. É que o médico ele deve definir, baseado nas características de cada paciente, o risco que aquele indivíduo tem de ter um problema grave relacionado ao colesterol alto. Se eu perceber que aquele paciente tem um risco mais alto de infartar, etc., aí eu preciso que ele tenha um colesterol no nível mais baixo, para que com isso, então, eu consiga reduzir o risco dele. Então, é assim, se eu tenho uma pessoa que tem risco muito baixo de ter infarto, muito baixo, porque é nova, é uma pessoa magra, uma pessoa que não tem diabetes, que não tem pressão alta, que não fuma, que faz exercício, que não tem ninguém na família com doença de coração, etc. Para essa, eu posso contemporizar, eu posso permitir que essa pessoa tenha, às vezes, um colesterol no nível um pouco mais alto e vou acompanhando. Agora, para o indivíduo de alto risco, imagina lá a dona Raimunda, ela tem diabetes, ela fuma, ela já fez cateterismo, tem dor no peito, etc, etc. Vocês acham que eu posso deixar essa senhora com colesterol alto? É pedir para ela ter um infarto mesmo. Então, eu tenho que fazer tudo que está ao meu alcance para diminuir o risco dela infartar. E o uso das medicações, nesse caso, costuma ser frequente, muito importante, tá? Então, Emília, existe, voltando na sua questão, existe sim uma possibilidade de remédios naturais para tratar colesterol ruim. Um exemplo são os fitosteróis, que são um suplemento usado com uma certa frequência, mas quando o colesterol é alto de verdade, quando a pessoa tem risco de infartar, a gente não pode bobear. Bobear nessas horas significa ajudar, empurrar a pessoa para um infarto ou um AVC. Aí a gente tem que dar remédio desses, mais fortes, tá? A Vera está dizendo que tem colesterol alto, já tomou simvastatina, né, depois trocou, hoje está com o Rusovas, que é a rosuvastatina, enfim. É como acontece mesmo, viu, Vera? A medicina é assim, é um jogo de tentativa e erro. Então, quantas vezes acontece? O paciente inicia o tratamento com remédio, mas o remédio provoca um efeito colateral, ou não consegue o controle do colesterol no nível desejado, aí você tem que trocar. No seu caso, você começou com um remédio mais fraquinho, que é a simvastatina, e depois o médico, naturalmente, tendo que fazer uma troca, ele optou por um mais potente, que é a rosuvastatina 20 miligramas. Aí você falou, estou tendo dores musculares e dores de cabeça. É bem possível que sejam efeitos colaterais do seu remédio. Outro detalhe, quem tem hipotireoidismo, como é o seu caso, se não tiver bem controladinho o hipotireoidismo, tem mais chance de ter os efeitos colaterais provocados pelos remédios do colesterol. Então, aí tem uma série de coisas, né? O Walter pergunta, apesar de não ser o tema específico da apresentação, sobre os sintomas do infarto. Aproveito, Walter, para te dizer que eu tenho, inclusive, aí, depois você acesse aí um e-book sobre infarto, e lá eu falo sobre os sintomas e tudo mais, tá? Depois você acesse minha página, tem lá o link, tem um e-book gratuito lá sobre infarto, mas só observando o sintoma principal do infarto é a dor no peito. Dor no peito prolongada, uma dor que pode vir para o pescoço, queixo, ombros, braços. O fato de ser o sintoma principal não quer dizer que seja o único e nem que esteja presente em todas as vezes. Mas é o principal sintoma. Geralmente vem com falta de ar, suor frio, náusea, palidez, etc.
A dor geralmente é um aperto, uma opressão, uma queimação no peito. Essa dorzinha que muita gente fala, tô com uma fincadinha, uma pontada, isso aí esquece. Geralmente não é dor de infarto. Odete, para saber o nível ideal do seu colesterol, não me basta saber sobre o seu hipotireoidismo, eu preciso saber dos seus outros fatores de risco. Se você, além do hipotireoidismo, tiver pressão alta, diabetes, for fumante, for obesa, for sedentária, tiver uma idade mais avançada, tiver uma genética desfavorável, o seu colesterol ideal, LDL, é lá embaixo, acima de 70, em alguns casos, como eu até já mencionei, naquelas situações de risco super alto, abaixo de 50. Agora, se você não tiver nada disso, nada, pode ser que 130 de colesterol LDL já seja bom. Tá? Então, em resumo, não tem como eu te dizer. E essa é uma das coisas mais interessantes, né? Ou seja, é a avaliação individual. Cada caso é um caso. Eu não posso chegar aqui hoje e falar assim, ó, colesterol normal é abaixo de 200. Primeiro que eu já expliquei, colesterol total, não adianta nada saber o nível do colesterol total. Ah, não, colesterol LDL, tá bom, esse aí é abaixo de tanto, X. Também não é assim, cada pessoa é de um jeito. Então, gente, assunto que dá margem para um monte de questionamentos. As dúvidas são várias, né? Tem tanta coisa envolvida nesse tema. Nessa questão alimentar que eu comentei, essa questão da alimentação também não ser o fator exclusivo relacionado à alteração do colesterol e dos triglicérides, né? O fato de você ter o fígado, ter a genética, ter tanta coisa mais envolvida, né? O fato de você ter que avaliar caso a caso, o fato da gente reconhecer, e quanto a isso não há dúvida, por favor, se saírem dessa nossa reuniãozinha de hoje, assim, sem dúvida quanto a isso, já estou super satisfeito. Colesterol provoca infarto. Colesterol provoca derrame. Colesterol não é vítima. Colesterol não é uma coisa bobinha que está ali olhando dentro da artéria. Não. Colesterol está lá para te atrapalhar. É claro que a gente não pode generalizar. Não vão sair por aí dizendo, não, doutor Leonardo falou que o colesterol não. Eu já, inclusive, expliquei. O colesterol tem coisas boas. Agora, em geral, o colesterol em excesso vai dar problema, aterosclerose, etc, etc. Tem que cuidar, tem que tratar, lembrar da importância gigante do controle do peso, lembrar da importância gigante da prática regular de exercícios físicos e lembrar também da importância gigante da boa alimentação, da reeducação alimentar. A gente deve procurar evitar ao máximo as gorduras saturadas, as gorduras trans, essas aí já super divulgadas na mídia, né? Produtos industrializados, muita gordura trans. Olha o rótulo, gente, do que você está comprando. Tem gordura trans? Se você não quer infartar, então você dispensa aquele produto da prateleira do supermercado. Devolve, não compra. Gordura trans só tem malefício. Só tem malefício, tá? Oi, Moninha. Alimentos que colaboram para o aumento da taxa de colesterol ruim. Esses que eu mencionei, principalmente gordura saturada e gordura trans. Gordura saturada é fruto. Principalmente gordura animal, né? É gordura oriunda das carnes, leites, laticínios, derivados, etc. Tá? E gordura trans, alimentos industrializados, uma série de exemplos, tá? Então não dá para ser muito específico, muito detalhista, agora a gente nem tem tempo para isso, tá ok? Ô Walter, aí que tá, né? Acabei de dizer, você toma seu remédio certinho, aí você acha que com isso você pode sair comendo, né? Carne gorda, etc. Walter, tem uma coisa que eu sempre faço questão de ressaltar para os meus pacientes. Bom senso, inteligência e equilíbrio. Ou seja, se você for ao meu consultório, não te conheço, claro, eu tenho chance praticamente zero de dizer para você, Walter, nunca coma uma picanha na sua vida. A chance de eu te falar isso é praticamente zero. Assim como eu também tenho chance zero de te falar assim, Walter, como que você quiser à vontade, desde que você esteja tomando seu remédio. Você tem que fazer de tudo, Walter. Tomar um remédio é importante, foi prescrito para você, suponho que você tem indicação. Mas se você só toma seu remédio,
não tiver um cuidado na alimentação, não controlar seu peso, não fizer exercício, não for ao médico regularmente, esse remedinho não vai resolver sua vida, não. Não vai. E, além disso, você está falando de colesterol e provavelmente está esquecendo do diabetes, da hipertensão. Então, não é só isso, né? A gente tem que pensar em tudo, tá certo? Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, né? A gente já completou o prazo previsto aí, para não cansar o pessoal, acho que está de bom tamanho, né? Eu creio ter respondido aí a maior parte das questões que vocês nos passaram. De todo modo, estou à vontade para responder outras perguntas, e aí fiquem à vontade para me mandarem perguntas pelo Facebook, Messenger, etc. Qualquer um tem acesso aí, né, através das redes sociais, né. Eu queria dizer a vocês que é intenção minha soltar aí dentro dos próximos dias, talvez semana que vem, um novo livro virtual, esse e-book, né, assim como lancei um primeiro já há algum tempo sobre infarto. Muitas dessas coisas que nós conversamos aqui agora e outras mais, né, ou seja, de maneira bem mais completa e detalhada, num novo e-book, dessa vez falando sobre esse assunto mesmo. Colesterol, triglicérides, aterosclerose, alimentação, remédio, exame, enfim, tá? Então, eu acho que é um conteúdo super legal, tá? Tem tanta gente que se interessa por esse assunto, né, assim como vocês que estão participando comigo aqui desse bate-papo, então, já de antemão, ainda que o livro não esteja totalmente pronto, mas já estou fazendo aí uma propagandinha, tá? Esse livro vai estar à disposição de vocês serão informados oportunamente, tá ok? Espero que gostem, tá? Aproveitando também para dizer que vou informá-los, a maioria já tem essa informação, mas e-mail contato@nãoinfarte.com.br para, obviamente, contato comigo, com a minha equipe, para dúvidas, para informações, questionamentos, enfim, tá tudo através desse e-mail. Finalizando, só uma última perguntinha, super rápida, do Moacir. Moacir, a médica sugeriu você trocar rosuvastatina por coenzima Q10. Ô, Moacir, então, veja bem, sem saber detalhes, praticamente nenhum do seu caso, né? Mas você trocar rosuvastatina por coenzima Q10 significa você trocar um remédio vastamente utilizado para controle do colesterol, com efeitos mais do que comprovados, um remédio potente, extremamente útil, por algo que não faz nada. Coenzima Q10, se você for ler aí na mídia leiga, você vai acabar ouvindo alguma coisa positiva sobre coenzima Q10, mas se você fosse pautar por ciência, por documentação científica, por evidência, não tem nada que dê suporte ao uso de coenzima Q10 para quem tem problema com colesterol alto. Alguns médicos costumam receitar coenzima Q10 para o indivíduo que precisa tomar rosuvastatina, por exemplo, e tem efeito colateral. Só que aí não é substituir um remédio pelo outro, é associar. Ou seja, você manteria a rosuvastatina e tomaria a coenzima Q10 com o intuito de amenizar alguns efeitos colaterais da rosuvastatina, principalmente as dores musculares. Mas nem isso é garantido também, não. Eu acho que no final das contas parece que você acertou, não tendo parado o seu tratamento. Acho que você foi correto. Tá bom? Bem, finalizando, eu vou dizer a vocês que têm me acompanhado que nos próximos dias eu estarei participando de um congresso em Munique, na Alemanha, um congresso europeu de cardiologia, o maior congresso mundial de cardiologia. Então, eu pretendo, ao longo desse congresso, logicamente depois do congresso, trazer informações ainda mais atualizadas, mais fresquinhas, mais novas, mais interessantes, não só sobre esse assunto,
como também sobre outros ligados à cardiologia, né? Então, peço que fiquem atentos, ligados aí à página, porque nos próximos dias e depois, como eu disse, coisas novas surgirão, tá ok? Mais uma vez, obrigado a todos que participaram, e mais uma vez me coloco à disposição, tá? E mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite a todos. Tchau.